Boa noite. Estamos só adicionando o doutor Adriano Antunes. Ô, Boa noite. tudo bom? Tudo bem? Me escuta bem? Tô te escutando, tô escutando. Pronto. Eu tava tentando entrar e tava dando algum probleminha aí, não aparecia. Deu certo agora. Show de bola, cara. É. Então, hoje estamos começando uma live sobre a saúde mental e os exercícios físicos, né? Como isso pode ajudar a melhorar os transtornos ansiosos, né? A ansiedade em geral. Eu me chamo Marcelo Guanabara, para quem não me conhece. Sou médico, já atuo há 4 anos na saúde mental. E hoje temos como convidado o Dr. Adriano Antunes, uma referência na medicina do esporte, já acompanha há vários anos vários atletas de porte internacional, né? E é um atleta também, né? Se eu É. quiser continuar a apresentação. Então, doutor Marcelo, é um prazer estar participando aqui com esse momento aqui com a gente. O pessoal já está entrando aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Como o doutor Marcelo já iniciou aqui a apresentação dele, eu sou médico há 15 anos e há mais ou menos 10 anos eu trabalho com a parte de medicina esportiva e a parte de nutrologia, atendendo atletas de alta performance, pessoas que querem se desenvolver no esporte, emagrecer, hipertrofia. E aí eu recebi esse convite aqui do Dr. Marcelo para a gente falar um pouquinho mais relacionado à ansiedade, que eu acho que é uma realidade de muita gente, né, doutor? Com certeza. Então, eu queria começar com algumas perguntinhas do seu dia a dia, né? A ansiedade, como é que tu vê a, o exercício físico, como é que o exercício físico ajuda no tratamento da ansiedade? Então, doutor, assim, eu acho super importante a gente linkar esses dois temas, né? Porque, como eu falei, eu acho que a ansiedade faz parte do dia a dia de todo mundo. Hum, E muitas pessoas, nesses quadros de ansiedade, começam a se desvincular de coisas que trariam saúde para a vida deles. uhum, Então, o cara ansioso, ele começa a comer mais, ele ansioso, ele começa a desfocar do que ele está trabalhando, ele dispersa do que ele deveria fazer, e isso traz consigo mal conduta para a própria saúde. Então, por si só,
os exercícios físicos já vão canalizar uma sequência de outras mudanças na vida do paciente. Eu costumo dizer que quando o paciente ele começa a fazer um exercício físico, por exemplo, na academia, todo o resto do dia a dia dele muda. Ele sendo ansioso ou não, ou qualquer outra patologia, ele começa já que eu estou treinando, eu vou começar a melhorar um pouquinho aqui minha alimentação. Já que eu estou treinando e estou melhorando um pouquinho minha alimentação, vou melhorar aqui os hábitos ruins que eu tenho de vida, inclusive incluindo alguns tratamentos que eles fazem, às vezes, de forma desnecessária. O paciente ele se sente ansioso e aí ele subentende que ele pode se automedicar. E aí começa a tomar remédios que vão agravar o quadro dele. Por outro lado, pacientes que querem fazer atividades físicas começam a associar medicamentos que vão trazer quadros ansiosos para eles. Então, tem vários pré-treinos aí, por exemplo, que a gente começa a fazer um tratamento pré-treino com altas doses de cafeína, pré-treinos contendo ioimbina, contendo algum outro tipo de estimulante, que vai piorar o quadro de ansiedade. Então, a atividade física, muitas vezes, ela serve como terapia para alguns transtornos que o paciente tem, para um dia a dia corrido, para uma sobrecarga, e para tratar um pouco desse quadro de ansiedade que o paciente pode apresentar. Lembrando que você estar ansioso, doutor, me corrija se eu estou errado, mas você está ansioso por um acontecimento, amanhã eu tenho uma prova, aí eu me sinto um pouco ansioso, tá tudo bem. Semana que vem eu vou fazer uma viagem internacional que eu nunca fiz. Tá tudo bem esse tipo de ansiedade. O que o doutor está falando aqui agora, e que eu estou completando, é que não é normal que você fique o tempo todo com um quadro ansioso, com uma sensação de que algo vai acontecer. Então, é importante a gente entender o que é uma ansiedade patológica de situações que possam gerar ansiedade no paciente. Tá? Então, para a gente aqui da educação física, para a gente que lida com pessoas que estão cuidando da saúde através do esporte, é super importante entender o tipo. Aquele ele está dizendo que ficou baixo, que tá baixo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou ouvindo tranquilo. Talvez Perfeito. seja o teu áudio, Keliane, se tu aumentar um pouquinho. Talvez seja o volume do seu celular. Enfim. Então eu acho que é importante, a importância da educação física é canalizar a energia que ele talvez está gastando com esses quadros ansiosos para os exercícios físicos. O que eu vejo na prática clínica é que muitos pacientes, quando começam ao exercício físico, funciona como um treino para o cérebro, né? E aí acaba que, na sequência, já tem essa melhora em relação à ansiedade. Ela age também liberando endorfinas, serotoninas, Claro. neurotransmissores que atuam de forma semelhante até com as medicações que a gente usa, né? E aí eu acho que ainda até a gente pode conduzir para um outro lado, doutor, que eu acho que vai fazer parte do contexto é as diferenças modalidades. E aí eu acho que você pode aprofundar um pouco mais, que vai ter modalidades que vão liberar um pouco mais de serotonina, vão ter modalidades que vão liberar um pouco mais de endorfina, e aí cada um vai se sentir bem em alguma modalidade. Tem gente que gosta de uma modalidade repetitiva, como o beach tênis. Tem gente que gosta de uma modalidade mais competitiva, tipo crossfit. Então, eu acho que cada modalidade pode gerar uma sequência de sensações para o ser humano, e aí cada um vai absorver ou vai liberar esses neurotransmissores de uma forma diferente, não é isso? Exatamente. Eu vejo um ponto importante que você tinha comentado também, em questão de que nem toda ansiedade é uma doença, né? E eu trago sempre para os meus pacientes como é que a gente diferencia se é uma doença ou não. A ansiedade, ela é algo natural. A evolução do ser humano fez com que a gente tivesse ansiedade para se proteger dos predadores, para que a gente consiga se preparar, para não passar fome, para passar por esses períodos de atividades que a gente precisa se preparar e lidar bem com elas. Mas quando é que a ansiedade se torna um problema? Quando a gente começa a ter um sofrimento muito intenso por causa da ansiedade, ou quando a ansiedade ela começa a te paralisar, que você tem um compromisso amanhã que é importante, você precisa estudar, se preparar, e você não consegue por causa da ansiedade. Aí ela já está te gerando um problema. Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue ter essa diferença, né? Não, e é exatamente isso. A pessoa que ela está ansiosa porque ela vai viajar, mas isso não altera o dia a dia dela, só está ansiosa, vai cuidar ali, vai arrumar a mala, às vezes arruma a mala 3 vezes, porque está ansioso.
mas isso não vai transtornar ela na execução da sua tarefa diária, não vai transtornar ela na sua relação com outra pessoa. Inclusive, doutor, eu acho que está chegando perguntas para a gente aí, viu? É, como é possível aliar atividade física na tentativa do desmame do antidepressivo? Assim, na prática clínica, a gente tem, dependendo do quadro do paciente, a gente tem um período de manutenção que a gente faz com os medicamentos. E aí, dependendo tipo assim, se for uma depressão, teve um primeiro episódio, a gente começa fazendo um período de manutenção de 6 meses a um ano. Se for o segundo episódio, é um período maior. Mas o que acontece? Para que a gente faça o período de manutenção e faça o desmame posteriormente, o paciente precisa estar bem. E para que ele esteja bem, é importante que ele tome os medicamentos naquele período, né? Mas que ele também mantenha os hábitos de vida saudáveis, para que quando a gente for tirar o medicamento, ele continue melhorando. Então, a minha resposta é: não só ajuda, como é essencial. Que legal, cara. Inclusive, aí, o doutor Luiz está falando também sobre a atividade física ser reconhecida como um tratamento não farmacológico. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de tratamentos, muitas pessoas já associam diretamente a drogas, né, a medicamentos como tal. E tem muitos medicamentos, muitos tratamentos que não incluem medicamentos, né? Também falando de outras patologias, tem uma série de tratamentos para doenças crônicas que podem ser não medicamentosas. Tá? Então, eu acho super importante. Mas eu queria perguntar também, né, doutor? Qual a sua realidade, por exemplo, em pacientes que não querem fazer o uso de tratamento farmacológico, não querem usar medicamentos e querem diretamente, depois de diagnosticado, depois de concluído ali a formatação do diagnóstico dele, como é que você conduz para que ele faça uma atividade e já que ele não quer fazer o tratamento medicamentoso? Então, existem alguns casos, né? Por exemplo, tem casos que a gente pode conduzir apenas com a psicoterapia e a mudança de estilo de vida, né? Que são os casos mais leves. Nos casos mais graves, realmente precisa associar o medicamento com essas outras terapias, né? A psicoterapia, atividade física e esses outros acompanhamentos. E aí, Adriano, como é que tu vê a diferença entre as atividades aeróbicas e as anaeróbicas no tratamento da ansiedade? Pois é, exatamente mais ou menos o que eu estava falando naquela hora. Muita gente nas atividades aeróbicas, né, nas atividades de endurance, que te exige um pouco mais de resistência, eles entram num flow durante a atividade que vai trazer uma saúde mental relacionada à liberação de neurotransmissores do prazer, do bem-estar. As atividades anaeróbicas, como a musculação, por exemplo, eu entendo que ela possa ser uma terapia, onde a pessoa possa descarregar ali um estresse, descarregar um cortisol alto, porém, essas diferenças, para muitas pessoas, vão fazer a escolha da atividade. Isso, por outro lado, traz problemas, tá? Porque às vezes a pessoa não quer fazer musculação, porque ela só consegue receber aquela sensação de bem-estar no aeróbico. Ah, eu quero só correr. Isso depois, para estado físico, pode fazer uma certa diferença, tá? Para o que a gente está falando aqui agora, eu acho que os dois viés, aeróbico e anaeróbico, vão fazer bem para a pessoa. Mas algumas pessoas elas sentem essa liberação da endorfina somente no aeróbico, tá? Enquanto outras pessoas se sentem bem quando tem uma descarga de adrenalina, por exemplo, nas atividades anaeróbicas. Então vai depender muito de pessoa para pessoa, mas existe sim essa diferença do aeróbico para o anaeróbico, mas vai depender também de como a pessoa se sente no ambiente onde ela está executando essa atividade física. Então, se a pessoa se sente incomodada, por exemplo, num salão de academias, provavelmente ela não vai se sentir bem com a atividade de musculação. Em contrapartida, o paciente que se sente muito bem fazendo atividades ao ar livre, ele vai se sentir melhor simplesmente pelo cenário em que ele está executando isso. Tá? Então, as diferenças aeróbicos e anaeróbicos têm a ver com a liberação de neurotransmissores. Mas o ambiente também vai facilitar ou vai incomodar muito o tratamento ou a sequência de tratamento daquele paciente. Eu vejo, assim, tem muitos pacientes que
que com a atividade aeróbica, eles atingem um relaxamento maior por conta da respiração, né? E os estudos eles são mais robustos em relação à redução por conta da atividade aeróbica. Mas também na atividade anaeróbica, o paciente ele aumenta, tem uma percepção de aumento do controle do corpo, né? De ter uma melhor, um aumento de autoestima, isso também é interessante. Quando eu chego com um paciente para ver o tipo de atividade física que ele vai fazer, eu começo já buscando, que é melhor fazer uma atividade do que não fazer nenhuma, né? Então vamos ver o que está ao alcance aí. E aí, se tiver como escolher ainda, eu ainda oriento que prefira as atividades coletivas, porque em geral as atividades coletivas a pessoa tem mais propensão a continuar e a se manter na atividade por causa do vínculo, né? Eu tenho uma outra pergunta para fazer para o doutor Mas Adriano. só rapidinho antes de você fazer, doutor, só para explicar, porque nós temos tanto o seu público quanto o meu público aqui. Só para explicar, gente, doutor Marcelo Guanabara, pós-graduado em psiquiatria, por isso que a gente está batendo esse papo sobre saúde mental aqui, relacionado ao tratamento da ansiedade. Então a gente está falando, e ele está aprofundando um pouco mais, baseado em estudos, porque é o dia a dia dele, tá, gente? A gente não está falando o que é certo, o que é errado, não, porque obviamente isso vai depender do contexto onde está sendo tratado. Mas ele está contando os relatos aqui do tratamento dele com as experiências que ele já tem de consultório. Então ele faz diagnóstico, ele pode até orientar a relação da escolha da atividade, porque ele aprofunda no que cada modalidade pode trazer para a saúde de vocês, tá? Então a gente não está aqui para escolher a modalidade de ninguém, não. Quero que vocês até participem mais aqui nos comentários. Clica nesse aviãozinho aqui, manda essa live para outras pessoas que querem ou que precisam agregar um pouco mais de conhecimento sobre saúde, sobre ansiedade. Aproveita esse momento aqui agora, porque a gente está tendo uma oportunidade. Pelo menos o meu público está tendo uma oportunidade de conversar com um psiquiatra, que muitas vezes é difícil o acesso, tá? Então eu fico muito grato por essa oportunidade, doutor. E a gente está aqui exatamente para agregar um pouquinho da nossa realidade da atividade física, né, dos nossos atletas aqui, para o tratamento de ansiedade, que você é o expert aqui. A doutora Gisele até comentou aqui que ela prefere a musculação para descarregar a raiva e o estresse, né? Exato, por isso que eu estou dizendo, porque muita gente, inclusive, tem, não sei se a ponto de estudos, mas existe uma atividade em que pessoas são convidadas a entrar num ambiente fechado com alguns equipamentos para que eles destruam aqueles equipamentos. Não sei se você já viu isso. Não, Que eles pagam para fazer isso. Olha que loucura, gente. Catarse, né? Eles pagam para entrar dentro de um ambiente que tem uma televisão, que tem um rádio, que tem um pedaço, uma garrafa, coisas quebráveis. Ele recebe um bastão de beisebol, assim, e ele descarrega, é o que a doutora está dizendo. Ele descarrega a energia negativa que ele tem ali, o estresse do dia a dia, a raiva, o ódio que ele tem por alguém, ele descarrega nesses objetos. Eu já vi, não sei se isso é a ponto de estudos, mas eu já vi essa modalidade, que também não sei se é, o doutor está dizendo, ó, a Duda está dizendo, já vi notícias sobre isso, que é interessantíssimo, a pessoa paga para descarregar energia. Tem gente que vai para o stand de tiro, descarrega energia disparando ali no alvo. Então eu acho que tudo isso é válido quando a gente está falando de descarregar a sua energia ou recarregar a sua energia. Porque o esporte também ele recarrega a nossa energia quando a gente está meio para baixo. Também tem o outro lado da moeda. O paciente ele é meio assim introvertido e ele precisa sociabilizar, foi o que o senhor falou, de buscar esportes coletivos para interagir, para fazer novas amizades, para entender que o mundo não é só o mundinho dele. Então eu acho que tem espaço para todo mundo nesse quesito. E doutor Adriano, a partir de quantas vezes por semana que a atividade física ela começa a ajudar nesse quesito? Então, quando a gente fala aqui de performance, obviamente a gente vai exigir muito mais treinos durante a semana, tá? Mas quando a gente está falando de tratar o paciente de uma forma geral, tirando ele de uma inércia em que muitos pacientes com alguns transtornos, algumas doenças mentais, eles não querem nem treinar, a partir de 3 dias na semana, né, 3 ou 4 treinos na semana, você já começa a perceber uma mudança na conduta desse paciente. Obviamente, se você treinar 1 ou 2 dias,
você não vai conseguir um grande resultado a curto prazo. Então, a partir de 3 ou 4 dias, você começa a ver mais resultado mais prontamente nesse paciente. E é importante também a criação do hábito, né? Então, quando ele começa ali, pelo menos aqueles 3 dias, ele já está indo um dia sim, um dia não, já vai criando o hábito. E aí a gente já vê que nas primeiras semanas, os pacientes já têm redução da ansiedade, já tem melhora do humor também nesse período. Em poucas semanas. Estão aparecendo um monte de gente aqui comentando, que legal, cara. A doutora Gisele, inclusive, falou: ó, é um lugar tipo desmanche de carro. É Sim. lugar com peças mesmo, é isso que a gente estava falando. Coronel Rodrigo aqui mandando um abraço pra gente, que legal, cara. É, A doutora Daniela está perguntando aqui a diferença de estar estressado ou com ansiedade. Essa vai É, para você, doutor. pronto. Estar estressado é quando o paciente está com uma sobrecarga muito intensa de atividades, né? E aí isso pode sobrecarregar, assim, existe um ponto, um nível de atividades que a gente consegue fazer a ponto de conseguir resolver tudo sem problemas. Mas existe até essa questão da performance, né, que a gente vê. Hoje em dia as pessoas querem fazer mil coisas e acham que pode fazer tudo isso ao mesmo tempo e não vai ter problema. Mas organicamente a gente tem uma limitação, né? Quando você passa do limite das atividades que você consegue fazer no dia a dia, isso aumenta o estresse, aumenta, daí que vem o burnout, né? Quando as pessoas estão muito envoltas no trabalho, em muitas atividades, não tem o descanso, né? Já a ansiedade, ela envolve mais preocupação e medo. Então ela vem de uma antecipação em relação ao futuro, né? Quando essa ansiedade, como a gente tinha comentado anteriormente, ela vem num nível adequado, ela é positiva, porque ela faz com que a gente tome a iniciativa de se preparar, buscar ajuda e fazer o que precisa ser feito. Já quando ela passa para níveis mais altos, ela pode requerer um tratamento, né? É isso. Doutor Wagner aqui também está perguntando, gente, olha a oportunidade que nós estamos tendo. Nós já estamos conversando com o doutor Marcelo Guanabara e tem um monte de doutores aqui, tá? Nos comentários. Isso é super importante para a gente também. Então, olha que legal. O doutor Wagner está perguntando sobre o uso de fármacos para pacientes com ansiedade. Essa também é para você, doutor. O uso de fármacos num quadro de ansiedade, num atleta que está se preparando. É uma realidade que a gente tem aqui, mas eu queria saber, doutor, se o senhor tem experiências de tratar a ansiedade em pessoas que estão em alta performance. A gente precisa realmente enxergar qual é o esporte que a pessoa está fazendo, né? Porque às vezes tem alguns fármacos que podem passar no não passam no doping, né? Então a gente tem que ter essa precisão. Por exemplo, o atleta de tiro, ele não pode tomar beta-bloqueador, porque senão vai acusar no doping, né? Então, dependendo da modalidade, a gente pode ver a medicação específica. Massa. Outra pergunta aqui. O exercício físico à noite pode atrapalhar o sono em quem tem ansiedade? Eu costumo dizer que, na verdade, o exercício intenso à noite atrapalha qualquer pessoa. Tá? A gente precisa de iniciar uma higienização do sono nas primeiras horas em que o sol se põe. Nas primeiras horas, a gente já tem que começar a desligar alguns estímulos. Existe hoje uma infinidade de academias 24 horas, mas se a gente analisar você treinar qualquer modalidade, tendo ou não um quadro de ansiedade, você fazer essa descarga de adrenalina à noite já vai prejudicar o início do seu sono, o início da liberação de melatonina, a diminuição do seu cortisol, tudo isso vai ser influenciado. Obviamente, muitas pessoas vão me dizer que agora, mas é o único horário que eu tenho. Ótimo. Mas a pergunta é, atrapalha o sono? Atrapalha. Muito, muito. Quem tem ansiedade, eu acredito que muito mais, né, doutor? Eu costumo dizer também que o ideal é fazer de manhã ou de tarde, né? Se só tiver à noite, paciência, mas às vezes dá para a pessoa começar a dormir um pouquinho mais cedo e acordar antes para poder fazer, né? Claro. A doutora Glícia está perguntando como é que faz o diagnóstico de ansiedade e da depressão. E quando sabemos que houve a cura? Pronto. O diagnóstico da ansiedade, ela envolve períodos dependendo do transtorno ansioso, né? São períodos mais prolongados, de alguns meses, que já vem com aquele quadro de ansiedade mais intenso, preocupações excessivas, pensamento acelerado, medos intensos, né? Ou fobias específicas em relação a, a coisas pontuais, como um medo específico de falar em público, um medo de lugares altos, um medo de lugares apertados, né?
da academia, como o colega tinha falado anteriormente. Então, depende desses casos. Já a depressão, ela já começa a vir o diagnóstico num período mais curto, né? São ali por volta de 2 semanas, que a pessoa vem se sentindo mais triste na maior parte do tempo. E é muito importante perceber que o ponto não é só a tristeza. Porque tristeza, você pode estar triste hoje, amanhã estar feliz e faz parte da vida. Você perdeu um familiar, você fica triste. Você é demitido do emprego, você fica triste. Nem por isso é um quadro de depressão, né? Mas a depressão ela ocorre quando a gente tem uma série de fatores, como alteração no apetite, pode ser para mais ou para menos, alteração na concentração, alteração na memória, pode ter um sentimento de culpa, um sentimento de não se sentir útil, aquelas atividades que você gostava de fazer antes, você já não vê mais com tanto interesse, diminuição de energia. E nos casos mais graves, a pessoa pode até apresentar pensamentos de morte, né? E psicose, que a gente chama, que é quando a pessoa tem um delírio acredita que algo que está sendo perseguida, ou que algo estranho está acontecendo, ou quando começa a escutar, como se tivesse alguém falando consigo e procura e não encontra, vê pessoas que as outras pessoas não veem, aí chegariam nos casos mais graves. Entendi. Olha que legal essa. Doutor, talvez o senhor não perceba a importância da especialidade que o senhor tem, mas olha o quanto de dúvida surge quando a gente está falando sobre a saúde mental. Né? Agora o Felipe está perguntando, para quem já teve crises de ansiedade na academia, né? Como é que a pessoa volta para aquele cenário onde ela teve esse gatilho? Né? Eu acho que é bem por aí, né? É. Quando a pessoa já teve as crises, né? A gente tem que ver se essa crise ela está acontecendo só lá na academia ou se acontece em outros ambientes também. Mas existem medicamentos que a gente consegue dar para o paciente caso ele tenha uma crise. E alguns medicamentos quando ele vai se expor a uma situação que comumente ele tem uma crise. E aí, com isso, a gente consegue ajustar o tratamento fixo e colocar esse tratamento para esses momentos iniciais. Porque muitas vezes o paciente começa a ter essa exposição com o medicamento e depois, com o passar do tempo, ele vai conseguindo ir sem o medicamento. Então, a gente aumenta o medicamento para a exposição no início, mas conforme ele vai se expondo, esse medo vai diminuindo e vai passando esse medo intenso de entrar nesses lugares. Ó, gente, se a gente for responder todo mundo aqui, não vamos ficar a noite toda, mas é legal. Ó, dá para tratar ansiedade só com terapia sem uso de medicamentos? É, Ana, dá sim, a gente até falou um pouco mais cedo, né? é como a gente tinha dito, nos casos leves, a gente consegue realmente fazer esse tratamento inicialmente com a medicação, com a terapia, perdão, e a mudança de estilo de vida. Já nos casos mais graves, a gente precisa realmente associar com o medicamento. Então, aí a doutora Daniela está perguntando se o uso de ansiolíticos pode afetar o ganho de massa muscular. Assim, no meu entendimento, pode afetar, né? Obviamente, o quadro de ansiedade pode afetar o ganho de massa muscular por conduta, tá? Mas o uso de ansiolítico a longo prazo também pode afetar a síntese proteica. E aí, consequentemente, você vai desenvolver menos a massa muscular, né? Mesmo que você esteja treinando adequadamente, mesmo que você esteja alimentando-se adequadamente. Pode diminuir a liberação e a produção de hormônios. Então, por isso que, às vezes, você ir tentando com o seu médico, gente, não é sozinho, não, com acompanhamento médico, você ir tentando esse desmame, essas novas medicações, ou talvez uma troca ou uma suspensão da medicação, vai contribuir com o seu resultado também, tá? É até aquela questão, né? Nos tratamentos, na maior parte dos tratamentos na saúde mental, a gente precisa ter um período de manutenção. O que significa isso? Não é como um antibiótico, que você trata uma pneumonia, você tratou, ficou bom, parou de tomar o remédio. Você trata, e aí o seu organismo ele aprende a funcionar daquela forma com a medicação, e depois a gente precisa de um período de manutenção, né? Que é esse período que o organismo vai aprender a funcionar. Se você parar antes do tempo, o que pode acontecer? Pode acontecer de você voltar a ter o episódio de depressão ou de ansiedade e aumentar a chance de esse episódio voltar a acontecer. Muitos episódios de depressão acontecem assim. Você tem um episódio de depressão, por exemplo.
Acontece de alguns episódios de depressão melhorarem sem remédio, sem fazer nada, pode acontecer. Só que quando você não faz o tratamento, a tendência é que ele demore mais tempo para melhorar do que demoraria se você não tivesse tomado o remédio. E não para por aí. Quando você não faz o tratamento, aumenta o risco de cronificar. O que significa isso? Ficar com sintomas residuais da depressão, ou mesmo aumentar a chance de você ter novos episódios de depressão durante a sua vida. Cada episódio que você tem a mais de depressão, o seu risco de ter novos episódios aumenta. Então, por isso que é importante ter um segmento adequado, com o tratamento pelo período certo. E eu tenho certeza que você fazendo o tratamento adequado, quando chegar, é importante discutir com o seu médico também quanto tempo que vai demorar o tratamento, como é que é a previsão, para que no período certo comece a fazer o desmame e é vida que segue. Ótimo. Doutor Wagner está perguntando aqui novamente sobre a questão de voltar ao alto rendimento depois de um trauma, né, durante uma competição, que pode ter sido um gatilho. E aí o paciente tem medo de voltar para aquela competição, tem medo de fazer novamente aquela modalidade, porque vai despertar alguns gatilhos neles. E aí ele está perguntando, ele está falando que é um caso dele, é um caso de pacientes dele, né? Então, talvez seria algo para o senhor explicar em relação a ou ele decidir mudar, né? Não sei como é que é a orientação que o senhor faz, ele mudar de modalidade, tentar o alto rendimento em outra modalidade, ou tentar tratar esse gatilho que ele tem. É, as ansiedades, assim, o ideal é que ele tente fazer o tratamento específico daquela fobia que ele tem. Quando é uma fobia específica, a exposição, ela vai ajudando, né? Então, acontece de você ir inicialmente num período menor e aí depois vai aos poucos aumentando essa exposição. E isso costuma ser muito efetivo. Que legal, cara. Eu acho que você tem uma orientação aí, né, doutor? Você tem uma sequência aí, pode perguntar. É que Uma pergunta. eu tô super interessado em atender o público que está aqui Sim, sim, assistindo. sim. Então, pessoal, inclusive, vocês estão vendo a oportunidade que a gente está tendo de conversar aqui com o doutor Marcelo Guanabara. Clica aqui nesse avião e manda essa live para outras pessoas. Eu fiquei muito tempo, doutor, só comentando, fiquei muito tempo sem fazer live. Sim, Então, sim. eu acho super importante a gente ter essa proximidade com o público, né, que são pessoas que talvez não teriam um momento ali para falar sobre isso. Pelo menos os meus pacientes, eu acredito que eles estão todos aproveitando para falar com o senhor sobre temas que são muito importantes para a gente. Ó, Renatinha, minha querida Renatinha, lá de Curitiba, está aqui com a gente. Fica à vontade para perguntar, tá, pessoal? É. E quando a pessoa vai começar a fazer a sua atividade física, quais são as suas recomendações em relação à saúde que a pessoa precisa fazer antes de começar as atividades? Olha só, super importante isso que o senhor está dizendo, porque assim, muita gente quer iniciar, né? E aí, até pegando o gancho do que a Dani Cipriano escreveu ali, as pessoas querem começar a fazer atividades físicas. A gente tem que entender todo o contexto em que ele vai praticar essa atividade física e entender o contexto em que ele vive. Né? Se é uma pessoa que já tem alguma aparência de transtornos relacionados à saúde mental, você vai falar para ele, por exemplo, que ele vai iniciar uma atividade física, mas que ele não pode querer iniciar no nível em que outras pessoas já executam. E para que ele execute em níveis como o companheiro dele já executa aquela atividade, muitas vezes eles se associam a pré-treinos com grande carga de estimulantes, né, com grandes doses de cafeína, para que ele tenha aquela energia que ainda ele está conquistando. Ele não tem a força para iniciar. Então, doutor, eu acredito que eu faço o paciente imaginar que o esporte que ele está entrando, seja qual for, ele tem que se iniciar como nas artes marciais. Ele tem que se imaginar que ele é um faixa branca, que ele tem que começar devagar, porque a partir do conhecimento do corpo dele em relação àquela modalidade, ele vai se desenvolvendo e vai se ficando cada vez mais capaz de executar aquilo. Porque senão ele, dentro do próprio esporte, ele já vai gerar uma ansiedade em ter resultados, e isso pode atrapalhar o processo dele de evolução. Ele tem que evoluir sabendo que ele vai passar por etapas de aprendizado, etapas de manutenção, etapas de evolução. Então, ele não pode se espelhar numa pessoa que já faz aquela modalidade física em relação ao rendimento. Ele pode se espelhar em relação ao que ele almeja. Olha, eu queria ser
um bom atleta igual aquela pessoa é. Mas ele tem que entender que existe um processo. E dentro desse processo, algumas suplementações, ao invés de ajudar a evolução, podem atrapalhar, porque vão causar transtornos mentais nesse paciente. Que é o caso, por exemplo, de uma substância que está sendo muito utilizada hoje, doutor. Não sei se o senhor tem conhecimento sobre a cloridrato de ioimbina. Uhum. Ioimbina, um vasodilatador, muita gente conhece a ioimbina hoje como uma substância para emagrecimento, mas ela foi desenvolvida para descargas de adrenalina, noradrenalina, na estimulação de disfunção erétil. Então, muita gente hoje quer iniciar uma atividade, quer ter uma estimulação adrenérgica para executar melhor aquela atividade. Então, é importante que o começo seja um começo, que o começo seja gradual e evolutivo, para que a gente não interrompa aquela evolução no esporte por causa de uma doença mental, por exemplo. Isso. E é importante lembrar também que a gente tem que tratar a atividade física como um aliado, né? E não como uma nova fonte de pressão que vai atrapalhar ou gerar mais ansiedade. Então, realmente precisa começar no seu tempo, melhorando a cada dia um pouco mais, né? Teve até algumas novas perguntas aqui. Teve. Eu falei da Dani Cipriano, porque ela perguntou de tomar cafeína, arginina com ansiolítico, né? Eu acho que as doses vão ter que ser ajustadas, até porque o ansiolítico eu acredito que o médico está Isso. acompanhando. Quando o paciente está num transtorno de ansiedade mais intenso, no pico, o ideal é que evite o café completamente. Depois, quando já está controlado, ele pode tomar numa dose adequada, né? Mas no início, quando ainda está com a ansiedade, ainda está para ser controlado, o ideal é que evite a cafeína. E aí tem o Felipe fez uma nova pergunta aqui, que eu acho que é muito do nosso dia a dia aqui. Os doutores que já têm tratamento para ansiedade e precisa fazer uma terapia de reposição de testosterona, ele pode deixar o paciente mais susceptível a crises de ansiedade? Olha só, quando a gente está falando de terapia de reposição, Felipe, eu estou só devolvendo para aquele estoque do paciente o que ele precisa. Então, terapia de reposição é só devolver a níveis fisiológicos, tá? O paciente está hipogonádico, por qualquer motivo que seja. Quando eu estou fazendo uma terapia de reposição, isso não vai influenciar muito na questão social dele em relação a pânico, a outros transtornos mentais, porque eu estou só devolvendo a um nível fisiológico, tá? Diferente de doses suprafisiológicas que podem sim acarretar que o paciente, não por esses estudos, se você analisar os estudos, a testosterona não vai causar agressividade no paciente. Porém, ela pode fazer com que o paciente se exalte de uma forma diferente em algumas situações. Tá? Então, terapia de reposição, não. Se aumentasse muito a testosterona, ele podia ficar um pouco mais irritado, né? Isso, então assim, nós estamos falando de suprafisiológico, mas a pergunta do Felipe é sobre TRT. Mas quando é reposição, realmente, se o paciente está com a testosterona abaixo, ele pode até ficar mais sem energia, né? Com anedonia, que a gente chama, que é falta de vontade de fazer as atividades habituais. Então pode simular até um episódio de depressão, né? Doutora Daniela perguntando, existem pessoas que não têm o espírito competitivo, né, para competir, e ao participar de alguns eventos desse tipo, não conseguem ter uma boa performance por causa da ansiedade. É uma pergunta. Uhum. Assim, existem, ela acho que parece como se tivesse uma afirmação, né? Diz que a pessoa não consegue ter uma boa performance por conta da ansiedade. Bom, aí ela completou embaixo. É recomendado continuar participando das competições? Assim, se a competição for algo que lhe gera muito sofrimento e realmente você prefira fazer as atividades individuais, não vejo problema. A pessoa já não gosta de fazer atividade, essas competições, e prefere fazer atividade física individual, tudo bem. O ponto é não parar de fazer as atividades, né? É você encontrar a atividade que você se sente melhor e investir nela. Agora, se for uma coisa que você gosta de fazer, mas você não está conseguindo fazer por conta da ansiedade, aí a gente tem que tratar a ansiedade para você voltar a fazer o que você se sente bem, o que você quer fazer. O Daniel está confirmando que a gente estava falando sobre o uso de ioimbina. Muita gente, porque, doutor, não sei se é da sua realidade, por exemplo, do dia a dia, mas é muita gente associando a ioimbina com o quadro de emagrecimento, obviamente por essa carga, né, de adrenalina,
as catecolaminas que são liberadas com o uso da ioimbina vão fazer com que a gente meio que entre em estado de alerta, né, de fuga ou de combate, e sim gaste as nossas gordurinhas como fonte energética. Mas muita gente padece de ansiedade, nega-se de tratar, porque hoje em dia parece que todo mundo tem ansiedade, é normal ter ansiedade, e não busca um tratamento. A gente aqui está com a oportunidade de conversar com o doutor Marcelo, que está falando da importância de tratar a ansiedade, né? Principalmente, não estou falando, volto a dizer, nós estamos falando daqueles quadros de ansiedade por um episódio que você sabe o que vai acontecer, né? Não é isso. Mas a ansiedade precisa ser tratada, a pessoa não faz o tratamento, quer iniciar nas atividades físicas, aí começa a buscar os estimulantes, e aí no caso da ioimbina você tem piorado muitos quadros de ansiedade que talvez seriam até de fácil tratamento e que pelo uso excessivo de estimulantes se tornaram difíceis de tratar. Isso aí. Aí o Dr. Wagner está fazendo outra pergunta. Como evitar os efeitos colaterais dos antidepressivos, como a baixa de testosterona, baixa de libido, e sem atrapalhar o esporte? Ixi. Tem alguns antidepressivos que não influenciam na libido, né? Então a gente pode tentar a mudança por esses outros. E a outra alternativa é, se for possível, diminuir a dose, ou o início das atividades físicas também ajuda a aumentar a libido, mesmo quando você está com o antidepressivo. Então Entendeu, gente? são essas três formas, né? É legal isso, é legal porque às vezes o cara ele tá num quadro depressivo e aí ele já tá sendo difícil para ele ir à atividade. Mas quando você mostra que um dos tratamentos seria ele fazer atividade física, talvez fique até mais fácil dele associar, dele ver a importância de fazer atividade física e tratar de forma não medicamentosa. E é importante até lembrar desse caso específico que a depressão ela também abaixa a libido. Então, muitas vezes o paciente está com a libido mais baixa por conta da depressão e quando faz o tratamento melhora. Inclusive, você sabe que isso vai acarretando problemas. E aí, o paciente, por exemplo, ele está com um quadro depressivo, ele começa a ter transtornos alimentares, isso gera uma resistência à insulina, gera um aumento de peso, depois uma obesidade, que também vai baixar a libido, que também vai baixar a produção de testosterona. Então, é uma sequência. E aí é onde a atividade física vai ajudar a transformar ou a retornar esse paciente para um quadro de saúde. A atividade física sempre vai fazer bem, sempre, doutor. Uhum. Uma outra pergunta que seria interessante. Quais são os mitos em relação ao exercício físico e à saúde mental? Então, é o que a gente estava falando aqui agora, né? Existem muitos mitos, principalmente no quesito, por exemplo, que a ansiedade é normal. A ansiedade está comum, tá? A ansiedade, a saúde mental, estamos falando de atletas ou de pessoas comuns que querem executar exercícios. A ansiedade é um quadro comum nos dias de hoje, mas não é normal você estar com um quadro de ansiedade. Precisa ser tratado, tá? É importante a gente salientar. Eu acho que um dos mitos mais importantes é a pessoa entender que ela está doente, ela aceitar que ela tem nesse momento aí uma condição médica que precisa de tratamento. Outra coisa que eu acho mito, doutor, é que a pessoa, se ela tomar remédios para ansiedade ou para depressão, que ela não vai conseguir treinar. A gente falou um pouquinho sobre desenvolvimento de massa muscular com alguns fármacos, mas isso não é impeditivo dela executar a atividade física. Quando eu tomo antidepressivo, me dá sono, me dá preguiça, eu não consigo treinar. Ela pode estar associando, ou o medicamento está sendo ineficaz, e aí conversar com o médico a troca de medicamentos ou o ajuste de dose. Mas o medicamento como tal, ele não vai ser impeditivo da pessoa fazer atividade física. Está tratando saúde mental? Não posso treinar. Pode, deve, inclusive. E a gente vê que um outro mito é que realmente a atividade física, quando você tem um transtorno grave, ela resolveria sozinho o problema. Então, também não é por aí. Quando você tem um transtorno de ansiedade mais grave ou um transtorno depressivo mais grave, realmente precisa associar a atividade física, as mudanças de estilo de vida, medicamento, terapias. E então tudo isso junto vai fazer com que o paciente melhore e tenha uma propensão maior a ter uma manutenção dessa melhora e a conseguir no futuro até ter o desmame dos medicamentos.
Só para explicar para o para o Marcelo Filho, que está aqui na live, é que ele está dizendo que está querendo, ele tentou agendar comigo e só tem vaga para fevereiro. Marcelo, estamos com uma novidade aqui, tá? Não queria usar a live para fazer essa propaganda aqui, mas Marcelo, conversa de novo aqui com a nossa equipe, porque como você é do Rio de Janeiro, tem a possibilidade de fazer essa consulta online. A gente está com oportunidades para vagas mais próximas com outro médico aqui da nossa equipe, tá? Então, conversa com as meninas de novo para ver se a gente consegue te atender nesse quesito aí, tá bom? A doutora Dani, ela perguntou qual o tempo médio do tratamento do transtorno depressivo. É como eu já tinha dito, né? Vai variar, depende de quantos episódios de depressão a pessoa já teve, né? Mas quando é no primeiro episódio, ele vai girar em torno de 6 meses a um ano. Depois que a pessoa entra em remissão, ou seja, ela volta a ser o que era antes. A gente começa a medicação e as mudanças de estilo de vida, até o ponto em que a pessoa volta a ser o que era antes. Quando a gente consegue atingir esse período, aí a gente faz esse tratamento de manutenção durante esse período. E aí, tem mais? Mais Ótimo. alguma pergunta? Não, eu acho que não tem perguntas, mas é isso, é super legal. Isso aí. É super Então, legal a gente falar sobre isso, né, doutor? queria agradecer aqui a presença de todos, né? E ao nosso convidado, doutor Adriano. Como é que a gente faz para agendar uma consulta, doutor Adriano? Ei, cara, Já pois é. teve, né? Ó, eu conheci, só para contar para vocês, gente, eu conheci o Marcelo, eu fui fazer uma palestra no encontro só para médicos e eu estava falando sobre a minha carreira lá, né? Sobre a evolução da minha carreira, e eu falei que realmente a gente só tem vaga para fevereiro. E tá aqui uma pessoa do Rio de Janeiro que tentou fazer esse agendamento. Não é mentira, não é propaganda, né? A gente está com uma rede nova, inclusive ampliando o nosso método de atendimento para outros profissionais. Então, hoje a gente tem a equipe de nutricionistas e a gente está ampliando a equipe de médicos com o nosso mesmo método. Tá? Então, para falar comigo, tem um link aqui na minha bio desse Instagram, tem um link para você falar diretamente com a nossa equipe. E a gente ampliando esse quadro, a gente consegue antecipar um pouquinho esse atendimento, tá? Hoje, para atender comigo, realmente, só em fevereiro. Mas a gente está ampliando a rede de médicos para também atender pessoas de outros estados, de outro país. Então, para falar comigo, doutor, é só bater o clique aqui no link que está na biografia e a gente pode bater um papo. Ótimo. Os meus atendimentos são no Rio Mar Fortaleza, para quem é aqui de Fortaleza, Olha. e online para todo o Brasil. Que legal, cara. Pessoal, olha só, quem é do meu público, tá? Meu público que está aqui, por favor, comece a seguir o doutor Marcelo, porque vocês entenderam que o cara conhece, estuda sobre isso, sobre saúde, sobre depressão, sobre ansiedade. É uma realidade nossa de hoje, tá? Então eu faço questão que todo mundo que é meu seguidor, que está aqui na live, que comece a seguir o doutor Marcelo, para que a gente possa associar. Por exemplo, eu sei agora que todas as vezes que chegar um paciente com uma certa dificuldade aqui no quadro de saúde mental, eu já sei para onde canalizar. Eu falei com ele na hora, lá durante a palestra, eu falei, cara, que bom te conhecer, porque eu preciso encaminhar alguns pacientes para tratamento de saúde mental, e agora eu tenho uma referência que pode estar associando e que pode estar atendendo os nossos atletas aqui. Tá bom, pessoal? Então, de verdade, acrescentando o que o doutor falou, muito obrigado por uma hora dessa, vocês estarem dedicando o tempo de vocês para assistir. Eu estava longe de lives, eu estava um pouco distante de lives, mas eu prometo voltar com mais gás. Terminando a live aqui agora, eu vou fazer uma postagem que é de suma importância para quem é meu seguidor, tá? Então, depois que terminar a live aqui, um pouquinho mais tarde, vocês entram de novo aqui para entender essa novidade que eu estou fazendo e tem a ver com redes sociais, tá? Só para vocês entenderem. Aí, ó, doutor, já tem o Felipe querendo conversar com você, ó. Atende online? Atendemos sim. A gente teve paciente até do Rio Grande do Sul, até da Alemanha, então aqui de Pernambuco vai ser tranquilo. Que legal, viu, doutor? Eu desejo muito sucesso. A gente se conheceu aquele dia. Eu achei que é super importante essa associação entre médicos, entre profissionais, né? A gente tem uma equipe de nutricionistas aqui, eu tenho equipes de educadores físicos. É legal a gente associar isso. E a partir de agora, o meu educador físico vai indicar o Marcelo como o tratamento psiquiatra. Os nossos nutricionistas vão indicar o doutor Marcelo para o tratamento psiquiatra. Então, super importante essa rede de profissionais
essa rede traz melhoria para o paciente e cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade. Acho super válido e agradeço de verdade essa oportunidade que a gente teve aqui de bater esse papo, viu? É como eu tinha comentado anteriormente, com o objetivo dessa live, né? Que a gente vai ter o tratamento para o paciente atingir o bem-estar biopsicossocial, né? Que é ter o melhor da sua saúde, né? Com os profissionais da medicina nas suas áreas, atingir o melhor da sua saúde mental e, com isso, estando na sua melhor performance, conseguir buscar os seus propósitos e seu desenvolvimento pessoal e profissional. Olha só, a Beth está aqui dizendo que ela perdeu a live. Doutor, eu não sei se o senhor consegue gravar essa live. Porque, Sim, sim. ótimo, Beth, então pede o doutor aí para deixar gravado, porque aí a gente se Vou assiste de colocar novo. no YouTube depois. Aí, que legal, ó. Pronto. Então, Beth, já vai ficar no YouTube depois, entra no canal do doutor lá e aí consegue assistir, tá bom? Então, agradecer novamente a presença de todos. E na próxima semana nós vamos ter uma live com o Dr. Fred Pinho, que é o mentor de negócios, e vai ser especial para líderes e como você é, lidar com as suas empresas e sem deixar a saúde mental de lado. Que legal, cara. Isso é top, viu? Parabéns, viu, doutor, pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que estava presente aqui. Tchau, tchau. Tchau, até mais, gente.